falando sobre as características da igreja de Tiatira, nós vamos perceber que é a tolerância que esta igreja ela dava ao pecado. E quando nós fazemos esse paralelismo do significado Tiatira e justamente deste sentido da igreja tolerar o pecado de Jezabel, nós vamos perceber que a melhor coisa que Deus requer de nós não é sacrifício, mas é obediência. Se eu preciso sacrificar é porque eu não estou obedecendo. Porque o sacrifício, nós sabemos muito bem, na antiga aliança, ele servia para perdão temporário dos nossos pecados. Então Deus, ele não quer que nós façamos sacrifícios de tolo, mas Deus quer que nós sejamos obedientes. Deus, ele perdoa os nossos pecados, ele quer de nós arrependimento dos nossos pecados. Mas melhor do que se arrepender dos nossos pecados é nós não pecarmos. Melhor do que nós revermos os conceitos que nós estamos caminhando é nós não precisarmos ser chamados ou nós termos o nosso nome sendo chamado por Deus e a nossa atenção, Deus chamando a nossa atenção. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que esta igreja, ela tem essa característica, da igreja que tolera o pecado. E é importante nós frisarmos que pecado, ele não é para ser tolerado na igreja. O pecado é para ser, primeiro, identificado. Quando o pecado acontece na igreja, ele precisa ser identificado. Ou o pecado, ele precisa ser, como aprendemos com o apóstolo Paulo, ele precisa ser confessado. Então o pecado é algo que vai ter na igreja. Existe, com toda certeza, no meio da igreja, o pecado. Mas nós não podemos admitir que o pecado permaneça. O pecador sim, mas o pecado não. O pecador ele tem que permanecer. Aqui é lugar de pecadores. Mas o pecado, ele não pode permanecer. O pecado uma vez confessado, o pecado uma vez detectado, o pastor precisa julgar esta questão. Ele precisa entender o que está acontecendo, ele precisa ouvir as pessoas que estão envolvidas nisso. Ele precisa receber em seu gabinete aquele que está confessando para especificar este erro, para que ele tenha um cuidado. Depois que o pastor ele analisa o pecado desta pessoa, ele vai fazer um julgamento acerca disso. E ele vai colocar aquela pessoa em disciplina. Ah, pastor, mas existe disciplina ainda hoje? Existe. A disciplina, ela é necessária. A disciplina, algumas pessoas mais antigas passaram por isso, era uma visão. Muitas pessoas tinham uma visão errada da disciplina. Achavam que a disciplina era para matar o crente. E disciplina não é para matar o crente, mas a própria palavra fala, disciplina é para ensinar o crente. O crente ele não é para ser expelido da igreja quando ele entra em disciplina. Ele não pode mudar de igreja porque foi disciplinado, que hoje o que acontece é isso. A pessoa você disciplina porque ela está no erro, ela está no pecado, e você como pastor ainda que sai como errado da história, ele sai da igreja, sai falando mal do pastor, sai falando da denominação, é recebido por essas igrejas aí fora como se fosse o certo, e o pastor anterior, que era o errado, e essas pessoas acabam abraçando estes e colocam estes para ainda estar nos altares e nos púlpitos. Então nós aprendemos que o pecado ele não tem que ser tolerado, ele tem que ser identificado, ele tem que ser julgado. O pecador precisa ser disciplinado, ele precisa passar por uma disciplina. Pastor, mas essa disciplina ela é 1 ano, 2 anos, 3 meses? Nós não vamos encontrar base bíblica em colocarmos prazo dentro dessa disciplina. Mas a disciplina, se ela serve de correção
O pastor que coloca a pessoa em disciplina, ele tem o discernimento de Deus, o cuidado, o zelo e a sensibilidade de ver se aquela pessoa disciplinada ela está sendo corrigida, se ela está melhorando. E para que nós possamos ver se há uma melhora, ela precisa estar presente. Porque tem gente que entra em disciplina, fica 6 meses fora, volta para a igreja e fala: pastor, quando que eu vou voltar para poder estar em comunhão com a igreja? Mas ficou 6 meses ausente, eu não sei qual é a sua situação. Às vezes você está pior do que como você estava antes. A gente não consegue compreender e entender como funciona a cabeça dessas pessoas que entram em disciplina e se ausentam ainda mais e voltam falando: mas eu estou 1 ano em disciplina, mas ficou nesse 1 ano aproveitando que estava em disciplina para errar mais. Disciplina não é para você se jogar no abismo, não. Disciplina é para você buscar, se aperfeiçoar, olhar para dentro de você, olhar para os seus erros para que você possa se corrigir. Porque você está sendo disciplinado porque Deus te ama e Deus só vai corrigir aquele que Ele ama. Deus corrige aquele que Ele ama. O diabo ele quer que você permaneça no erro, quer que você se afunde no erro, mas Deus não. Deus ele vai agir sempre com correção pela palavra, pelos pastores, pelos líderes, porque Deus ama a sua vida, ama a sua alma e Ele quer te dar uma nova chance. Porque aquele que foi disciplinado, ele precisa também ter uma nova oportunidade. Mediante a sua conduta de melhora, ele tem uma nova oportunidade. Então, a cunho introdutório desta igreja de Tiatira, a nossa igreja, ela não tolera o pecado. Ela tolera o pecador dentro da igreja, mas não para ele continuar no erro, mas para que ele seja corrigido. E nós vamos ver que Jesus ele vai se identificar como ele faz em todas as cartas. E ele diz: isso diz o Filho de Deus, porque ele se auto-menciona como Filho de Deus, porque ele é o próprio Deus, ele é aquele que recebeu a autoridade de Deus, Pai, para poder julgar. Ele recebeu esta autoridade, ele diz: é-me dado todo o poder. Ele tem esta autoridade, como Filho de Deus, ele tem autoridade para julgar. Ele tem autoridade para exortar a igreja de Tiatira. Ele tem autoridade para falar sobre o pecado. E eles estavam ali tolerando o pecado desta mulher. Nós vamos perceber que Jesus se identifica sendo Filho de Deus, pois Ele é aquele que tem autoridade para julgar. Ele continua dizendo que tem os olhos como chama de fogo, porque o olhar dele é penetrante, o olhar dele alcança o oculto da nossa alma, do nosso coração, aquilo que o homem ele não vê, Deus ele vê. Você pode estar dizendo: mas eu não estou no erro. E você talvez está enganando até mesmo a si mesmo. Mas a Deus você não engana. Deus conhece o íntimo, o oculto. Ele conhece aquilo que está escondido lá dentro do seu coração. Então não há pecado que fique escondido dos olhos de Deus. Porque os olhos dele são como chama de fogo. Ele passa no meio da igreja, ele passa no coração do homem, da mulher, e ele consegue enxergar o erro e o pecado. E ele continua dizendo: e os pés semelhante ao latão reluzente. Isso fala da justiça, porque ele é o justo juiz. Ele é aquele que sempre vai agir com justiça. Mesmo que você seja injusto, ele vai continuar agindo com justiça. Ele não faz como nós, que quando somos injustiçados, queremos também aplicar a nossa injustiça para com o próximo. Não, a gente não devolve. Na verdade, o Deus que nós servimos não devolve como nós devolvemos. Se fulano foi injusto comigo, muitas vezes nós tratamos dessa forma. Eu também vou ser injusto com ele. Mas com Deus é diferente. Você é injusto e ele continua sendo justo, porque ele não pode negar a sua natureza, como ele mesmo fala, ele continua sendo fiel, mesmo que sejamos infiéis, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Este Deus, ele continua sendo justo e ele sempre vai julgar você conforme a justiça dele, que é reta e ela é perfeita. Você pode estar dizendo assim: hoje eu estou sofrendo por causa de plantios que eu fiz. E você pode estar pensando: mas eu não merecia sofrer isso que eu estou sofrendo.
Mas o justo juiz, ele permite que você sofra, porque você plantou e agora você tem que colher. E segundo a justiça de Deus, isso é algo que vai acontecer. A lei da semeadura: se eu planto bem, eu colho bem. Se eu planto amor, eu colho amor. Se eu planto a paz, eu colho a paz. Mas se eu planto ódio, eu recebo ódio. Se eu planto a contenda, eu também vou ser um contendeiro, e eu vou sempre estar no meio das contendas. Mas se eu planto sempre a paz de Deus sempre vai reinar, porque este Deus, ele tem os pés semelhantes ao latão reluzente, e ele sempre vai agir com justiça. Ele é o justo juiz. Quando ele tem que ser advogado, ele advoga a sua causa diante do acusador, mas também tem momento que ele é juiz, e ele sempre vai agir com justiça na sua causa. Por isso, nesta noite, receba mais da presença desse justo juiz, para julgar aquilo que você faz, aquilo que você pensa, aquilo que você age, aquilo que você fala. Deus, nesta noite, ele vai agir como um justo juiz, porque os seus pés são semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, eu sempre friso isso. Eu vou frisar de novo, porque talvez você não esteve nas 2 outras terças que eu ministrei. É Ele quem sabe as nossas obras. Não é o pastor que sabe as nossas obras. Não são as pessoas que congregam conosco que sabem. Não são esses, mas é Deus que sabe as obras. É Ele quem verdadeiramente tem o cordel de medir as obras que nós fazemos. E eu vou além. Este é aquele que fará com que as nossas obras passem pelo fogo, para que essas obras sejam provadas. Ele é o juiz que vai nos dar o galardão no dia do tribunal de Cristo. É Ele quem vai julgar as nossas obras. Por isso que ele fala com convicção: eu conheço as tuas obras. Isso é algo extraordinário, porque às vezes você não é, por algum motivo, você não é visto pelos homens, mas Deus está falando: eu sei as tuas obras. Às vezes você não é reconhecido, por mais que reconhecimento se tem no ML, dizem, né? Mas por mais que você talvez almeje ser reconhecido, e você não é reconhecido, mas este justo juiz, este que vai julgar as tuas obras, ele conhece as suas obras, e ele reconhece todas as obras que você tem feito no reino de Deus. Ele sabe quando você chega cedo, abre a igreja, varre a igreja, limpa a igreja, organiza os bancos, as cadeiras, liga o som, desliga o som, acende a luz, desliga o ar-condicionado, liga o ar, vai lá, toca o seu instrumento, solfeja ali as notas. Tudo isso Deus está contemplando, e Ele vai te recompensar segundo aquilo que você tem feito a Ele. E Ele sabe se essas obras são aparentes, se essas obras são inconstantes, se essas obras são apenas obras para mostrar, obras como madeira, feno e palha. Mas também Ele sabe quando as nossas obras são comparadas ao ouro, à prata e às pedras preciosas. Ele sabe quando fazemos para glorificar a Deus. Ele sabe quando fazemos para glorificar ao Espírito Santo. Ele sabe quando fazemos para glorificar Jesus Cristo. O que Deus precisa hoje em dia para a igreja atual não são pessoas que fazem apenas para aparecer, para mostrar. Já tem muita gente se aparecendo e mostrando. O que Deus quer de hoje é pessoas fazendo a obra com sinceridade, com verdade, para glorificar unicamente o Senhor Deus. Ele é o único que tem que ser exaltado e glorificado. Por isso Ele conhece as nossas obras. Ele sabe se a minha obra está sendo feita para abençoar vidas, ajudar almas, ou se a minha obra está sendo feita para alto benefício.
Ele sabe quando você faz para agradar o pastor, e Ele sabe quando você faz para agradar ao Senhor. Ele conhece, Ele sabe quando você vem à igreja para poder agradar o líder, mas Ele também sabe quando você vem porque a sua alma anela e deseja estar na casa do Senhor. Ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo, e Ele conhece as nossas obras, os nossos pensamentos e as nossas intenções. E essa igreja tinha obras, que coisa maravilhosa, porque muitos deixaram também de fazer as obras. Muitos também, como diz aí fora, penduraram a chuteira, ou penduraram a gravata. Nós não podemos parar de fazer. Mas pastor, eu cansei. Jesus, Ele vai te dar nesta noite renovo físico, se esse seu cansaço é físico. Você não vai ficar prostrado nesse cansaço. Deus vai te erguer nesta noite. Eu cansei, minha alma está abatida. Deus nesta noite está aqui pronto para renovar a sua alma. Ele está aqui, Ele vai renovar a sua alma. Mas pastor, meu espírito está tão caído. Não, Deus está aqui, vai renovar também a sua espiritualidade em nome de Jesus. Você vai fazer as obras, sim. Você vai fazer a obra. Porque se Paulo fala que as nossas obras não salvam, e ali não é um contraditório, não é uma divergência. Paulo e Tiago não estão divergindo, eles estão se complementando. Ele fala que as obras não salvam. Aí Tiago ele diz assim, mas eu mostro as minhas obras através da minha fé. Ou ao contrário, né? A minha fé, ela é expressada pelas minhas obras. Então, Tiago está nos ensinando que quem tem fé, tem obras. Quem possui fé, não tem como ficar estacionado. A minha obra precisa ser evidenciada. A minha obra precisa ser exercida. O meu trabalho precisa acontecer no meio da igreja. Eu preciso fazer algo para o Senhor. Eu fui chamado, fui escolhido porque Deus Ele precisa usar. E Ele vai usar a cada um de nós segundo aquilo que nós estamos dedicando a Ele. Porque não é algo forçado, algo imposto, mas é algo voluntário. É algo que tem que ser liberal da sua parte. Deus Ele vai usar a sua vida na medida em que você se colocar à disposição para que Ele use a sua vida. Agora muitos estão estacionando, porque o desanimado, ele tem mais facilidade de desanimar o outro do que o animado tem capacidade de animar o desanimado. Essa é a realidade. O frio ele tem mais poder de esfriar aquele que está quente do que o quente esquentar aquele que está frio. E deveria ser ao contrário. Porque muito se tem desculpas e falsas justificativas para não fazer a obra. Mas nós não ficaremos prostrados, nós vamos nos levantar porque Ele conhece as nossas obras. Ele conhece o teu amor, Ele conhece o teu serviço, Ele conhece a tua fé, Ele conhece a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Olha que interessante, essa igreja, ela tem algo que me chama a atenção. Ela não é uma igreja que está em declive. Não está em declínio. Porque muitas pessoas, você pode perceber, quando ela chega na igreja, ela chega afobada, ela chega com vontade de fazer. O novo convertido é assim, né? Ele se converte, ele quer, no dia seguinte ele evangelizar, ele quer orar, ele quer estar na consagração, ele quer participar do jejum, ele quer vir no culto de ensino, no culto de quinta-feira. Até quando não tem culto, ele liga o pastor e fala, pastor, quando vai ter culto? Que hora vai ter culto? Aí o tempo vai passando, parece que a gente vai ficando mais desanimado. Não é isso? Às vezes a pessoa ela chega no ministério cheio de fulgor, cheio de vigor, ela está querendo fazer, querendo mostrar ali o trabalho, e ela vai, e passa o tempo, aí começa a ver os defeitos, porque toda igreja tem defeito. Começa a ver que o pastor ele tem defeito, acredite se você quiser, o seu pastor tem defeito. Aí começa a ver as situações, aí vai se afastando. Primeiro passo, primeiro ponto, primeiro princípio que você precisa ver dessas pessoas que estão desanimando é isso, afastamento, começa a se afastar. Por quê? Porque elas estão voltadas unicamente
nos seus belos prazeres. Se não for da minha vontade, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não quero. Não, mas não é do seu jeito. Não é nem do meu jeito que sou o pastor. Não é nenhum do jeito dos pastores que aqui estão. É do jeito que Deus faz. Se Ele é a cabeça da igreja e você crê nisso, você tem a convicção de que Ele é que está regendo a igreja do Senhor. Eu não posso me cansar. A igreja de Tiatira, nesse aspecto, é um exemplo. As últimas obras são mais do que as primeiras. Enquanto Éfeso, Jesus fala: eu tenho uma queixa contra você, que vocês deixaram o primeiro amor, ou seja, vocês perderam aquilo que no princípio era essencial, era verdadeiro, era sincero. Aqui é o contrário. Aqui nós vamos ver que o tempo se passava e as últimas obras deles eram mais do que as primeiras. Que assim seja na nossa vida, que a nossa obra hoje seja maior daquilo que fizemos ontem. Tem gente que ainda está preso no passado. Ontem eu preguei, ontem eu ganhei almas, ontem eu dirigi igreja, ontem eu pastoreei, ontem eu fazia muito pela obra, e fica só falando de ontem, e se esquece que hoje é o presente que Deus nos dá para fazermos mais do que ontem. Quantos estão dispostos a fazerem hoje mais do que ontem? Ah, mas na cidade que eu vim eu fazia. Faça hoje, faça aqui em Caraguatatuba. Deus te trouxe aqui, é porque Ele tem uma grande obra a fazer através da sua vida. Ah, mas no ministério que eu estava, eu fiz muito. Glória a Deus por isso. Vai ser o dia que você vai receber a sua recompensa. Mas aqui nesse ministério, eu quero profetizar sobre a sua vida. Você vai fazer mais do que você fez no outro, porque Deus é o Deus que te conduz, e Ele não errou quando Ele te trouxe para cá. Aqui você vai fazer muito mais. As últimas obras, elas são maiores do que as da primeira. Mas eu tenho contra ti que toleres que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine, engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Aqui fala sobre justamente aquilo que a igreja estava tolerando, o pecado desta mulher. Uma falsa profetisa. A gente precisa aprender o seguinte: que se nós, que pregamos o verdadeiro evangelho, nos calamos, os falsos profetas vão se levantar. Se você que conhece a Bíblia, você fica calado, aquele que não conhece a Bíblia, que distorce a Bíblia, o herege, ele vai se levantar para falar. E de alguma forma essa mulher, ela exercia uma influência muito grande naquela cidade. E a influência que ela exercia naquela cidade, nos comércios daquela cidade, automaticamente ela passou também a exercer influência dentro da igreja. E aqui é um perigo muito sério, de pessoas que têm influência na sociedade, às vezes chegam na igreja e os líderes já colocam eles para fazerem as coisas da igreja sem antes o conhecer, e só coloca porque eles têm posição na sociedade. Isso é um perigo muito grande. Pessoa errada no lugar errado, ela sempre vai trazer prejuízo para a igreja. E nós, como líderes, precisamos ter muito cuidado em quem colocamos. Ah, pastor, mas ele é um grande empresário. Ele é um empresário na sociedade. Aqui ele é membro como eu e você. Ele faz parte do mesmo corpo. E às vezes aqui, no corpo, ele é o dedo mindinho, e você é o polegar, e você talvez seja o antebraço, você seja um membro maior do que ele dentro do corpo. E nem por isso você vai pisá-lo, você vai se vangloriar, não. Mas o que nós precisamos compreender é que essas pessoas que exercem influência na sociedade, é que elas glorifiquem a Deus por aquilo que elas estão exercendo lá, mas elas não necessariamente vão exercer a mesma influência dentro da igreja. Não é porque é bem sucedido financeiramente que é próspero, que é abençoado por Deus. A gente precisa ter muito esse cuidado, porque é uma tendência humana de nós querermos aproveitar mais aqueles que aparentemente têm do que aqueles que aparentemente não têm. E essa mulher, ela exercia uma influência sobre esta igreja. E tinha uma prática nela, que é a prática do gnosticismo. Qual é essa prática? E o que prega o gnosticismo? Eles pregam que o corpo humano, ele é um corpo totalmente caído, pecador. E na concepção deles, pelo fato da natureza humana, do corpo humano ser caída e pecadora,
isso faz com que eles tenham a legitimidade de continuar pecando cada vez mais. Na concepção deles, cada vez que eles pecam, eles estão aprendendo a dominar o pecado. É uma visão totalmente ao contrário daquilo que aprendemos com Cristo. A gente não acredita que a gente vai aprender a dominar o pecado pecando. Não. Não é lógico isso. A gente acredita que nós vamos dominar o pecado alimentando o Espírito. Quanto mais eu alimento o Espírito Santo na minha vida, menos eu peco. Quanto mais eu alimento a presença de Deus na minha vida, menos eu estou caminhando para o erro. Você consegue entender isso? E olha que eu estou falando menos, porque, de certa forma, nós não acreditamos que quando nós recebemos o Espírito Santo, a gente perde a natureza pecaminosa. Ela permanece. E é uma luta diária que você tem que ter contra o seu corpo, contra a natureza adâmica, contra a natureza pecaminosa que nós temos. Quantos de nós hoje não pensou uma besteira? Sejamos sinceros. Talvez falamos algo. Quantos de nós talvez hoje chateamos alguém? Quantos de nós hoje, alguma coisa nós falhamos, erramos com o nosso Deus e veio aquele senso dentro. Esse senso dentro de você não é uma dedução humana, não é um sexto sentido, nada disso. Isso dentro de você é o Espírito Santo mostrando que você está errado e que você precisa se consertar. E que este caminho não é certo a trilhar. Então nós vamos ver essa mulher exercendo essa influência sobre a igreja, e não é o pecado que tem que influenciar, ou melhor, não é o pecador que tem que influenciar a igreja, mas é a igreja que tem que influenciar o pecador. E eles estavam tolerando esta mulher, mas Deus, Ele ainda no versículo 21, dá uma oportunidade, dizendo: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Porque esse Deus ainda é misericordioso, é longânimo. Esse Deus ainda, Ele dá novas oportunidades para que a gente mude o nosso caráter, para que a gente mude a nossa mente. E a Bíblia diz, Jesus dizendo que Ele ainda deu tempo para que se arrependesse, mas não se arrependeu. E ruim é quando nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá. Quando nós não a sabemos usufruir de maneira correta as oportunidades que Deus nos dá. E Ele fala sobre tempo, dê-lhe tempo, porque existe tempo. E um tempo, uma hora se finda, uma hora a corda ela arrebenta. E você precisa saber que o tempo que Deus tem te dado não é para você continuar no erro, mas o tempo que Deus tem te dado é para que você se arrependa, você se conserte, para você poder andar segundo a direção de Deus. 22 e 23 ele diz: eis que a porei numa cama. Isso é o quê? Consequência do pecado. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependeres das suas obras. E ferirei de morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Porque uma hora a consequência vem da nossa desobediência. Os nossos atos vão gerar uma consequência. Ele é amor, Deus é amor, e muitos têm se aproveitado deste amor de Deus atualmente para continuar pecando. Mas Ele também é justiça, Ele é o justo juiz, Ele também é o Filho de Deus, Ele tem olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente. Então, para tanto, nós precisamos andar em justiça. Não podemos permanecer no erro, porque senão virá a consequência do nosso erro. Os nossos atos vão gerar consequências. Por isso ainda dá tempo de você rever o seu conceito, dá tempo de você se arrepender, dá tempo de você mudar a sua mente, há tempo para você poder andar conforme a vontade de Deus, que é boa, ela é agradável e ela é perfeita. 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina,
e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Olha só que maravilha, porque por mais que existiam muitos errando, muitos sendo influenciados pelo erro, muitos seguindo a doutrina de Jezabel, nós vamos perceber que existiam os restantes que estavam em Tiatira. Existiam os 7.000 que não se prostraram. Existiam os remanescentes que estavam no local do erro, mas eles não compactuavam com o erro. Eles não se corrompiam como aqueles que estavam errando. Os que eram a diferença de fato, aqueles que foi como Jesus chamou-nos, como sal nessa terra, como luz neste mundo, como influenciadores verdadeiros, reais e não virtuais, e não falsos, mas aqueles que de fato fazem a diferença, estando no mundo corrupto, mas sem se corromper, estando no mundo sujo, mas sem se sujar, estando no mundo que está perdido, sem se perder. Este é a igreja verdadeira do Senhor. Os restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm esta doutrina e não conheceram. Graças a Deus, né? Que Ele tem dado capacidade a nós para compreendermos o que é certo, para andarmos no que é certo. E se houver da nossa parte deslizes, para que coloquemos o quanto antes o nosso trem no trilho, para que andemos com retidão diante do Senhor. Este Deus, Ele é misericordioso e Ele alcança a nossa alma mais uma vez nessa noite. Este Deus, a Bíblia diz que é riquíssimo em misericórdia. Este Deus, a Bíblia diz que Ele tem a sua misericórdia renovada todos os dias. Por isso glorifique a Deus, porque a misericórdia do Senhor nos alcançou mais uma vez hoje. Mais uma vez Deus veio com a sua mão misericordiosa para alcançar as nossas vidas. 25 ele diz: mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Ele não está falando aos que erram, mas ele está falando aos que acertam. Continuam desta forma, conservando, mantenham-se desta forma com as suas vestes brancas, conserve desta forma, retende-o até que eu venha. Essa é a mensagem para a igreja atual, para que nós possamos reter aquilo que é bom e permanecer no que é certo, porque Ele vai voltar para buscar a sua igreja. Esta promessa feita há cerca de 2000 anos atrás, esta igreja de Tiatira, onde Ele diz: eu virei. Ele continua dizendo hoje para nós: o que tendes, retende-o até que eu venha. Por isso, continue, persevere, não pare, não estacione, não retroceda, mas conserve, mantenha-se, porque Ele voltará para buscar a sua igreja. Conserve, mantenha, persevere. Diga ao seu irmão que está ao seu lado, a sua irmã, diga: conserve. Fala: você é um conservador. Conserve, mantenha-se, persevere, não desanime, não fique fraco diante de Deus. Quando eu falo fraco, eu falo perdendo para o pecado. Não, fraco de dependência de Deus você tem que ser, para que a graça de Deus te alcance. Mas não seja um fraco, perdendo para o pecado, perdendo para o mundo e para o inimigo da nossa alma. Mas nessa noite se restabeleça, se levante, porque Deus, Ele tem muito a fazer na sua vida. Por isso, conserve, mantenha, persevere, porque Ele voltará para buscar-nos. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. A interpretação que nós podemos aplicar sobre essa autoridade que Ele dá a nós
Mas isso está muito ligado também à escatologia, ao reino milenar, onde depois que a igreja subir, ser arrebatada, depois que a igreja receber os seus adornos no tribunal de Cristo, depois que a igreja passar pelas boldas do Cordeiro, passando-se o tempo da grande tribulação aqui na terra, os 3 anos e meio de falsa paz, os 3 anos e meio de terror, os 7 anos, onde a igreja posteriormente a esses eventos, ela virá junto com Cristo a esta terra, para poder estabelecer o novo céu e a nova terra, para ele poder implantar o reino milenar, onde a igreja, aqueles que vencerem, ele diz, é uma promessa para quem vencer, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Ele está falando sobre essa autoridade. Assim como eu recebi a autoridade do meu Pai, vocês também terão esta mesma autoridade. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ele diz no versículo 28, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Jesus nos dará, Deus nos dará a Jesus Cristo. Agora, como a igreja que finalmente, de maneira agora não temporária, mas eterna, né, ela se torna um com Cristo, nas boldas do Cordeiro, se casando, para que esteja com Ele eternamente. Ele está dizendo, eu dar-lhe-ei a estrela da manhã, e nós estaremos com esse Cristo para toda a eternidade. Não será como muitos que deixam Cristo nesta caminhada, mas isso também reflete a nossa perseverança em termos Cristo no início da caminhada, no meio da caminhada e com Ele chegar até o fim da caminhada. Sendo perseverantes até o fim, para que nós nos encontremos com Ele e não estejamos mais no cronos, num tempo estabelecido por homens, onde nós somos limitados a viver talvez a 60, 70, 80 anos, passar disso é enfado e canseira, mas nós estarmos agora eternamente com Jesus para todo sempre. E ele finaliza dizendo, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele inicia a carta falando com o anjo, com o pastor da igreja, mas ele finaliza falando com a igreja do Senhor. Porque este Deus, ele tem mensagem para o púlpito, mas ele também tem mensagem para a nave da igreja. A mensagem alcança o púlpito, por isso o púlpito tem que estar no culto, o púlpito tem que aprender, o púlpito tem que ouvir a voz de Deus, não só ser a voz de Deus, o púlpito também tem que ouvir a voz de Deus. E também da mesma forma a igreja, ela tem que estar sempre pronta a ouvir aquilo que Deus tem para falar. Porque não há mensagem que venha dos céus que perca o seu destino, não. Toda mensagem dos céus tem um endereço certo, tem um endereço fixo, e esse endereço é o meu coração, é o seu coração, quando nós o abrimos para ouvir, e quando nós não endurecemos o coração, mas quando nós o quebrantamos, a Bíblia diz que Ele jamais vai desprezar. Por isso nesta noite seja alcançado por esta palavra. Deus, Ele tem algo maior hoje do que Ele teve ontem com você. Não toleres aquilo que é errado, corrija aquilo que é errado, haja com justiça naquilo que é errado, porque você assim fazendo, você agrada a Deus, e a igreja do Senhor, ela é abençoada por isso. Que vivamos a palavra de Deus de maneira integral, ou que busquemos isso para que as bênçãos do Senhor venham nos alcançar. Se coloque em pé em nome de Jesus, porque quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz
às igrejas. Ele fala às igrejas nessa noite, as igrejas do Perequê, da Sede, as igrejas do Morro do Algodão, as igrejas. Ele fala com todos nós nesta noite, que possamos ouvir essa voz doce, mas também essa voz que nos confronta quando estamos errando, essa voz que sim, ela traz consolo para a nossa alma, mas que essa voz também, ela exorta-nos quando nós precisamos ser corrigidos, essa voz sim, que levanta aquele que está caído, mas também